O Falando Nisso Band começou. Transporte e entrega tem muito emprego na área de logística. Segundo estimativas do setor, 95% das vagas que serão abertas até 2025 não exigem faculdade, mas sim uma formação técnica. São cursos de 6 meses a 2 anos que abrem caminhos para novas oportunidades. Recuperação do poder de compra. Varejo prevê aumento do consumo em 2023. Lojas de móveis e eletrodomésticos lideram o ranking dos segmentos que mais esperam crescimento de vendas nesse terceiro trimestre de 2023. Depois, vem o setor de calçados, vestuário e tecidos. Pesquisa revela mudança, mais mulheres sofrem com alcoolismo. Para homens ou mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há um padrão seguro para o consumo de álcool. Os parâmetros de moderação existem para identificar onde há uma redução nos riscos para internações e mortes. Difícil é reconhecer o próprio limite. E no Dia Mundial da Amamentação, vamos dar dicas para esse momento tão importante para a criança e a família. Terça-feira, dia 1º de agosto, o Falando Nisso Band começou. Oi, oi, boa tarde, licença para a gente entrar na sua casa com muita informação. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para todo mundo, um beijo no seu coração. Hoje é terça-feira e tem bastante coisa bacana no programa, né? Tem mesmo, um dia muito especial, a gente já explica para vocês, mas a gente começa o programa com aquela mensagem do dia, né? E ela é simples, só não sei se é tão fácil a gente de repente aplicar no dia a dia, né? Porque é difícil, né? Quando a gente tem um encontro com alguém que é do mal, né? Uma pessoa que tem... Então, proteja-se do mal. Como? Fazendo o bem. Se o seu coração estiver blindado de atitudes de amor, ninguém pode te ferir. E falo mais, quando a gente tem a questão da espiritualidade muito ativa, não é verdade? Rezar, desejar o bem, enfim. Tudo isso são formas para a gente se blindar de pessoas negativas, de pessoas do mal e de situações também que acabam nos deixando assim, né, amor? Porque isso, infelizmente, acaba acontecendo mesmo, inevitável, né, gente? A gente tem, né, contato com todo tipo de gente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, guardar o nosso coração com o bem. Aí o mal não entra. A pessoa pode até conseguir, de repente, causar um transtorno no dia a dia. Mas ela não entra no seu coração, isso que é o mais importante. Tem sorteio, um kit novo da Polipet. Tá a fim de você concorrer, gente? É só você lá então no @Falando Nisso Band, seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentários. No dia 31, no finalzinho do mês, a gente vai conhecer o ganhador então desse super kit. É isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que abre então o nosso assunto do dia nesta terça-feira. Você também pode participar votando, tá? No @Falando Nisso Band. 2 perguntas tem lá. Vamos lá para a primeira. Você tem ou teve dificuldade para amamentar? 100% dizendo que não. Nossa, que sorte. Que sorte mesmo, porque a maioria das pessoas que eu converso reclamam, viu? E você acha que existe leite fraco? Olha que interessante. Metade dizendo que sim e metade dizendo que não. Pois é, no Dia Mundial do Aleitamento Materno, a gente vai aprender bastante. Vamos, inclusive, ajudar você, mamãe, família, não é verdade? Que está passando por esse momento, que é um momento muito importante, tanto para o bebê quanto para a família toda, né? Pois é, né, gente? E por mais que a gente veja aquelas imagens das mulheres amamentando, eu acho aquele momento tão romântico e lindo, a gente sabe que no Dia Mundial do Aleitamento Materno, a gente precisa conversar sobre esse assunto mesmo, para passar para você a importância do leite da mãe, os benefícios também e como não desistir de amamentar, porque parece que é fácil, mas algumas pessoas têm dificuldade. A amamentação é algo tão simples, não é algo, na verdade, tão simples como a gente se imagina. Por isso que as mães precisam, sim, de muito apoio nesse momento. A nossa entrevistada é a nutricionista materno-infantil, a Pietra Davoli. Pietra, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Estou muito feliz de estar aqui de novo, conversar com vocês um pouquinho. Portas abertas para você sempre mesmo, né? Olha só, muitas mães ficam preocupadas com uma questão que parece que até assim é simples de entender ou não, né? Mas o meu leite acho que é fraco, o meu leite não dá conta da criança, porque eu dou, a criança logo chora depois. Sente fome. Existe isso, leite materno fraco? Não existe leite fraco. O que existe é aquela
a ação de, mas é fraco, não está amamentando direito, a criança não para de chorar. Fraco ele nunca vai ser. O que vai ser, às vezes, está saindo um pouco de leite no bico da mãe, então acaba sendo o fraco, porque a pressão está muito fraca, porque a pega está errada. Mas leite fraco não existe. É verdade, tem inclusive enfermeiras e profissionais que são exclusivos para tratar desse assunto. Eu precisei disso quando amamentei a Ayla. E tudo bem, né, amiga? E tudo bem precisar, viu, gente? Sim. Você é mãe, você não é obrigada a sair lá do parto, da maternidade, com o leite lá, tudo dando tudo certo, jorrando, a criança pegando certinho. Não, gente. Não existe isso. Não existe mesmo. Acho que a gente já até comentou isso aqui em outras oportunidades, que se romantizou muito a questão da amamentação, né? Mostrando lá aquelas mães bonitas, sorrindo, amamentando. Gente, eu fui sorrir na amamentação lá pelo 4º, 5º mês. Não, quem dirá quem tem depressão pós-parto, que é algo que pode acontecer. E a mulher está ali numa situação que realmente é de fragilidade, né? Porque para muitas, ainda mais quando é o primeiro momento da amamentação, né? Acho que a gente pode conversar isso com a Pietra, né? A primeira vez, fica aquela insegurança e isso mexe com a mulher, né, Pietra? Sim, e às vezes a mulher, ela teve um parto que foi cesárea, então demora um pouco mais para vir esse leite. Então fica aquela, meu leite não está descendo, mas a gente tem que pensar que o leite tem 3 fases do leite. Tem primeiro o colostro, depois vem o intermediário e depois o maduro. O maduro é o que vai durar até os 6 meses, 2 anos de idade. Então assim, demora para vir, mas depois que vem, ele vem com tudo e claro, a pega tem que estar correta. Porque se a pega não estiver correta, vai machucar o bico da mãe e aí vai ser muito mais doloroso, algo que não deve ser jamais em hipótese alguma. É aí nessa fase que muitas vezes as mães acabam desistindo de amamentar. Exatamente. Porque tem privação do sono, aquela dor que é uma dor insuportável, vocês não têm noção. Eu não tenho ideia mesmo. Do que é um bico rachado. Olha, gente, a gente está fazendo um programa para as mulheres que também estão assistindo, então podem mandar seu depoimento. Você teve dificuldade para amamentar? Ou foi tudo muito tranquilo para você? Porque acontece também, né? Claro, com certeza. Vida real, na verdade, que a gente está conversando aqui. Então, fique à vontade. Está aqui nosso WhatsApp, 99716-7989. E uma dúvida também frequente. Por quanto tempo, vamos comentar sobre você, amiga, por quanto tempo você conseguiu amamentar a Ayla? A Ayla, eu consegui amamentar até o momento em que acabou a minha licença. Mas isso acontece com quase todo mundo, né? Quase toda mulher moderna que tem que trabalhar, né? Quanto tempo a pessoa tem que amamentar? A gente fala que a recomendação exclusiva do leite materno é até os 6 meses de idade, né? Então, a partir dos 6 meses já inicia com uma introdução alimentar. Então, a recomendação total é até os 2 anos, mas exclusivamente até os 6. Então, a partir dos 6 meses já começa a introdução alimentar. Então, é um alimento extra, o leite materno. Sabe o que eu acho engraçado esse negócio dos 2 anos, amiga? Uma vez eu estava num shopping e aí eu presenciei essa criança que até grande, parecia ser até maior, de 2 anos. Enfim, não sei qual era a idade. Mas eu até confesso que eu estranhei, porque a gente não está acostumado, né? Não mesmo. Que coisa, né? Exatamente. Acho que pelas políticas que hoje existem, existem países em que a mãe ela fica ausente mesmo e recebe remuneração para que possa cuidar exclusivamente dessa criança em casa. Né? E aqui no Brasil isso é complicado. Fica aí essas campanhas que realmente são interessantes, mas efetivamente na prática é algo muito difícil. Verdade. E eu parabenizo as mães que conseguem amamentar até os 2 anos, enfim. Eu amamentei a Ayla até os 5 meses, exclusivamente no peito. Sim. E com 5 meses já tive que começar a introdução alimentar. Deve ser a realidade de muita gente, né? De muitas famílias. E tem gente que também não consegue, mas tudo bem, existem outras opções para fazer o aleitamento, né? Agora a gente pode pensar na mãe, porque toda essa responsabilidade, né? Dessa, não estou amamentando direito, estou fazendo... Tem a parte que é negativa, sim, e que nem deveria existir. Mas tem uma parte de responsabilidade, da questão do que a mãe come, se interfere ou não no leite. Boa pergunta. Se tal alimento dá mais leite ou não. É uma pergunta muito boa e todo mundo sempre tem essa dúvida. Na verdade, a mãe sempre tem que manter uma alimentação saudável, ou seja, carboidratos, proteínas, frutas e legumes. Óbvio, tem a exceção de comer um hambúrguer às vezes, uma pizza, mas sempre manter uma alimentação saudável. Isso vindo desde a gestação, o que vai influenciar também na produção do leite. Então assim, ela tem uma alimentação muito pobre, o leite não vai ser pobre, não vai ser fraco,
mas aquela nutriente dele não vai ser maravilhoso para o bebê. Então, a alimentação da mãe é muito importante. Aquela questão de se alimentar mais, tanto durante a gestação quanto na amamentação, é verídico? As mães que não se alimentam bem, elas acabam ficando mais totalmente deficientes. vulneráveis? Sim, totalmente deficientes. Porque vai pro leite nutricionalmente. aquilo, né? Exato, porque tudo que você come está sendo produzido para o leite, claro. E a mãe também precisa desses nutrientes para conseguir fazer todas as outras coisas do dia a dia. Então, metade vai para o leite e metade vai para a mãe. Muitas mães ficam deficientes, principalmente em ferro, durante a amamentação. E isso passa para o bebê, porque o bebê não tem quantidade de ferro necessária vinda do leite. Sim. Então, ficam os dois com deficiência de ferro. O que ferro é essencial para todo mundo, inclusive para o desenvolvimento do bebê. Então, a alimentação sim influencia, então tem que ser sempre uma alimentação muito saudável, bem regrada. Olha que interessante, que a gente estava comentando sobre a questão de amamentar até mais tarde. A querida aqui, a Ana, mandou pra gente o seguinte: minha menina tem 2 anos e 6 meses, ainda mama. Olha que legal. Que legal. Aí ela até fala do começo, ó, foi muito difícil, só conseguia de um lado dos seios, o outro machucou bastante, mas com o tempo deu tudo certo. Mas realmente não é fácil, ainda tem as críticas e fica mais difícil ainda. A mulher já está vulnerável com toda a situação. E infelizmente tem pessoas que criticam mesmo, né? Mas obrigado, viu, Ana? E se você quiser participar como a Ana, manda pra gente no WhatsApp uma mensagem explicando, comentando como é que foi para você, 997167989. É isso. Olha, a gente tem mais perguntas com a participação dos telespectadores em São José dos Campos. Estou aqui na Zona Sul de São José dos Campos com o seu Joaquim, muito estiloso e bonito, parabéns, viu? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre o tema do programa. Hoje é Dia Mundial da Amamentação. Quero saber, você como pai de 2, lembra da época que eles amamentavam? Sim, eu tenho mais ou menos expectativas, mas certeza, mas é minha esposa. Porque acaba sendo uma participação maior da mãe mesmo. Mas você como pai, ajudava também? Sim, eu ajudava bastante. É importante essa rede de apoio, né? Exatamente. Então vou voltar para o estúdio, né, seu Joaquim, para entender um pouquinho sobre isso, né? Exatamente. Como ajudar no dia a dia. Exatamente, eu ajudava no estudo, com essa criança agora quando está crescendo, isso, aquilo, outro, então a gente está sempre junto com eles. Para um dia, a gente também, eles precisam da gente. É verdade. E se Deus quiser, isso vai acontecer também, desse cuidado, né? Pietra, Águida, é isso, né? A rede de apoio é muito importante. É, o seu Joaquim, e olha que ele vem de uma geração que era tudo muito diferente, assim, né? A questão do machismo, então ficava tudo para a mulher. Essa coisa aí da rede de apoio, acredito que seja algo muito mais recente, mas é importantíssimo. Eu falo muito isso nas minhas consultas, principalmente quando ela é gestante, já vai ter o filho nas últimas consultas. Eu sempre falo assim, não se esqueça de você, tenha uma rede de apoio, porque não adianta, sempre vai ser a mãe, principalmente no primeiro mês. Vai demandar do leite, vai demandar dela, o bebê precisa 100% dela. E se ela não tiver um apoio para aquele momento onde ele dorme, ela vai ficar esgotada e, consequentemente, não vai conseguir produzir o leite como um alimento. Então, a rede de apoio do pai, da avó, do tio, da tia é muito importante. E as pessoas esquecem isso. Chega, o bebê nasce, esquecem da mãe. Fala assim, ai, mas cadê o bebezinho? E a mãe que está ali, toda debilitada talvez, precisa de um apoio. E é muito importante. Olha que interessante, essencial, né? Como é importante mesmo. E você pode pedir, como a Águida falou, ajuda para profissionais. A Flávia comentou o seguinte: amamentei em livre demanda até 1 ano e 3 meses. Uau. E fiz o desmame gentil gradual de 1 ano e 3 meses até 1 ano e 8 meses. Pois voltei a trabalhar. A consultoria de amamentação com minha doula e pediatra foram fundamentais para que a amamentação, que era um sonho dela, fosse mais leve. Então, durante todo o programa, pode mandar depoimento, que acrescenta tanto para o programa, né, amiga? Isso é, na verdade, uma rede de incentivo, né? Porque a gente sabe que realmente a amamentação vai muito mais do que colocar um bebezinho, né, para tentar mamar no peito. Envolve muita coisa, e inclusive a participação de pessoas que entendem sobre o assunto e realmente trazem um resultado muito bom, né? Vamos para o nosso bloco de notícias agora? Fazer um pedido pela internet e receber o produto rapidamente em casa é o que todo mundo quer, né? Pois é, gente. É tanta estrutura que a gente nem imagina. Parece uma coisa simples, né? E o que está por trás disso se chama logística. E essa área está empregando bastante e pode pagar bem. Quem compra online quer entrega rápida. Por isso, os centros de distribuição precisam de profissionais eficientes, como o Fernando. Um setor que tem bastante oportunidade, né?
E a gente vê sempre que está crescendo, né? Empresas de logística e transporte vão criar 150 mil postos de trabalho nos próximos 2 anos, com média salarial de R$3 mil. Não é só na parte operacional. Mariana foi recém-contratada para o atendimento ao cliente. Ela veio do setor bancário. E eu tô adorando, é um mundo totalmente diferente do que eu já vivi, mas acredito que eu posso agregar bastante. Segundo estimativas do setor, 95% das vagas que serão abertas até 2025 não exigem faculdade, mas sim uma formação técnica. São cursos de 6 meses a 2 anos que abrem caminhos para novas oportunidades. As vagas são para várias funções do setor, como operador logístico, entregador, motorista, assistente de vendas, profissionais de marketing, atendente de call center, programadores e desenvolvedores. Quem já está no mercado não pode parar de estudar, porque tudo muda rápido. Mais de 800 mil trabalhadores da área terão que fazer cursos de atualização nos próximos 2 anos. Buscar uma formação adicional e essa atualização é de extrema importância para que o Brasil possa continuar crescendo e contando com grandes profissionais que a gente forma aqui no mercado nacional. O Gerson se matriculou num curso rápido de 1 mês. Dentro do curso, me especializar com conceitos teóricos e experiências práticas e no dia seguinte, no meu trabalho, onde eu já exerço essa profissão, conseguir aplicar. Pode ser realmente uma área muito bacana, hein? Chique, hein? Fica a dica para você. Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos ver que o comércio está animado com a melhora no movimento, né? Ai, que bom, gente, que melhore mesmo, né? E também a gente vai conversar com vocês sobre o assunto do dia e ao vivo o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, traz informações que têm a ver com o assunto de amamentação. 1º de agosto é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. E quais são os cuidados que devemos ter com as crianças após a amamentação? Você sabe o que é cárie de mamadeira? Quer saber? Daqui a pouquinho no programa Falando Nisso. Falando nisso, está de volta. Hoje é dia da gente falar também de saúde bucal aqui no programa com o Dr. Otávio Fonseca, diretor da clínica Ortovip. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Águeda. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E vamos aproveitar o gancho do dia da amamentação. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas e como a gente deve fazer a higiene após a amamentação, né? Vamos falar sobre a cárie de mamadeira. O que é a cárie de mamadeira, doutor? Então, como é que ela se desenvolve, né? Geralmente quando a criança, principalmente na mamadeira, ela faz o uso da mamadeira, ela pega no soninho, né? Aí ela dorme e tal, né? Enquanto isso os bichinhos ficam comendo o seu dentinho, tá? Então a gente tem que, após a alimentação com mamadeira, né? O chuquinho, enfim, usou algum produto que tem açúcar, a gente deve sim fazer a higiene da criança para evitar que aconteça a cárie de mamadeira. Tem até uma fotinha que mostra, né? Ela é extremamente atuante, muito rápida, assim, se a criança tiver sempre esse hábito, não tiver o cuidado da higiene, ela ataca rapidamente os dentinhos, provocando esse tipo de situação, né? Quando você vê o dente da criança, a criança é muito novinha, já está com o dente praticamente condenado, né? E remover o dente nessa circunstância é extremamente danoso para o desenvolvimento dentário da criança. É por isso que geralmente as crianças ficam assim até a troca do dente naturalmente. Se a criança não reclamar de dor, né? Mas a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que procurar tratar isso, né? E tentar, ao máximo, evitar remover os dentes antes da época da sua erupção normal. Porque os dentes de leite, eles servem como se fosse um guia para que os dentes permanentes possam sair na posição correta. Doutor, agora a gente sempre pensa, na verdade, na prevenção, né? Porque a gente não quer que chegue nesse estado mesmo da criança. E a gente sabe que essa prevenção depende especialmente dos pais. Então agora conversando com você, papai e mamãe também, como que deve ser feita essa higienização? Então, quando a criança é muito pequena, às vezes nem tem dente ainda, deve ser feito com gases, né? Uma toalha limpa, você pode utilizar para fazer a higienização. Até porque as crianças, elas vão se desenvolvendo
as bactérias, os tipos de bactérias vão se desenvolvendo aos poucos na cavidade bucal. E você deve ir fazendo essa limpeza após a amamentação. Quando você faz a amamentação só do leite materno, não é tão perigoso, é mais tranquilo. Mas mesmo assim, você deve fazer a higienização para a criança já ir se acostumando com o hábito. A gente faz com o dedal na idade mais adulta. Quando a criança está para nascer os dentes e erupcionar, você pode dar esse dedal de borracha, que é muito legal, porque fica coçando, a criança fica irritada, né? Você já viu? Ela fica bem... Você sabe disso, né? A criança fica bem irritada. Então, essa é a maneira como a gente faz a higienização em crianças que têm dente ou começou a nascer os dentinhos, fazer pelo menos com um dedal ou com uma gás. E quando puder utilizar as escovas, aí sim, o pai deve sempre utilizar as escovas, escovando na frente da criança, porque nessa idade a criança repete muito o pai e a mãe. Então vai escovar, coloca a criança sentadinha, sem muito, né, aula de escovação, vai lá escovando, a criança vai querer pegar a escova e fazer o mesmo procedimento. E depois que a criança fizer, obviamente os pais vai lá e faz a correção na escovação, para não deixar nada sem escovar. E só para a gente encerrar, a primeira visita ao dentista tem que ser feito com quanto tempo, doutor? Então, você pode fazer como orientação, né, porque o desenvolvimento dentário nessa época, a gente não costuma atuar muito, né, porque é muito complicado, né, a não ser que tenha algum problema mais sério, um lábio liporino, alguma coisa nesse sentido, alguma deformação. Mas você pode fazer a primeira orientação antes mesmo de nascer a criança, né, a mãe acompanhar e ter essas dicas, né, de forma preventiva, como vai fazer a higienização da criança, etc. Né? Tem a questão do uso da chupeta, que a gente tem que saber como é que vai fazer isso. Deve-se usar ou não a chupeta? Do meu ponto de vista, você deve usar a chupeta até determinada idade, porque a chupeta também, além de acalmar a criança, ajuda no desenvolvimento das arcadas dentárias, né? Porque hoje a criança praticamente não tem mais acesso a alimentos mais sólidos, né? Então você pode usar chupeta e deve, na minha opinião. Também essa é a opinião pessoal. Existe uma polêmica, né? Um assunto meio polêmico nesse sentido, mas por volta de 2 anos no máximo, tentar remover aos poucos esse hábito da chupeta. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. Tudo a ver com o nosso tema de hoje, necessário também. Obrigado, viu? Imagina, sempre bom estar falando sobre saúde bucal. Desejo a todos uma excelente semana, saúde e paz. Amém, doutor. Agora a gente vai chamar uma matéria, gente, que comenta um pouquinho com essa inflação, que graças a Deus está dando uma trégua, as pessoas estão aproveitando para comprar mais. E os comerciantes estão projetando o aumento nas vendas para os próximos meses. Hoje o dia foi de mãe e filha irem às compras. Vou trocar o guarda-roupa das minhas filhas. Eu gosto de comprar à vista, mas é bom você comprar à vista, mas com um ótimo desconto, né? Tem preço que obriga os clientes a se planejarem bem antes de gastar. Eu vim ver fogão. Agora é óbvio que eu vou em outras lojas também para ver as condições de pagamento, os valores. Assustada com os preços. Nessa outra loja em São Paulo, as vendas estão esquentando aos poucos. A gente, no segundo trimestre desse ano, em comparação com o ano passado, a gente cresceu 14%. Isso devido ao mercado estar aquecido. Lojas de móveis e eletrodomésticos lideram o ranking dos segmentos que mais esperam crescimento de vendas nesse terceiro trimestre de 2023. Depois, vem o setor de calçados, vestuário e tecidos. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo projeta um aumento de consumo de 7,78% entre julho e setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A questão da redução da inflação que vem acontecendo desde fevereiro, né? Isto abre um espaço, parte significativa da demanda de consumo depende da renda real das famílias. No que diz respeito ao crédito, as expectativas de redução da taxa básica de juros, isso vai impactar positivamente, mas mais adiante, mas cria um cenário favorável ao consumo. Que bom, né, gente? Vamos gastar com moderação também, por favor, né, gente? Não empolga muito, não, tá? Porque a gente sabe também que questão de endividados tá bem alto. E é rapidinho, né? Cuidado, tá? Bom, a gente está no Agosto Dourado, que destaca os benefícios da amamentação. E de acordo com dados do Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida reduz em até 63% as internações hospitalares por doenças respiratórias, como pneumonia, bronquiolite e gripes. É isso mesmo. A gente está entrevistando hoje, então, a nutricionista materno-infantil Pietra Davoli. Você também pode mandar o teu comentário sobre a questão da amamentação, dúvidas também para o nosso WhatsApp, que é o 997167989, tá bom?
Vamos lá, Pietra, existem alimentos, a gente falou no bloco anterior sobre a questão da mulher se amamentar bem, quer dizer, se alimentar bem para poder amamentar. Tem alguns alimentos que podem ser benéficos para a amamentação? Então, não existe nenhuma comprovação científica falando, você tem que comer brócolis porque vai aumentar a produção do leite. Ai, que pena. Não. Tem algumas pessoas que falam que comer canjica ajuda, algumas coisas assim, mas não existe nenhum alimento. O que existe é alimentação saudável, sempre. Então, comer corretamente, com todos os grupos, fruta, legumes e verdura, carne, arroz, feijão. Então, um alimento em si não vai produzir mais ou menos o seu leite. Nem a questão da hidratação, de tomar hidratação, bastante água, sim, porque eu bebia tanta. Dá muita sede amamentar, muita. Então, sempre, obviamente, manter essa hidratação correta e, claro, alimentação saudável. Nossa, uma amiga minha tá amamentando e ela postou que comeu couve-flor, tadinha. Ela foi tão julgada nas redes sociais. Por quê? Porque falaram que couve-flor dá gases na criança. Aí ela ficou assim, super chateada. Até falei pra ela, amiga, não posta, entendeu? Porque é melhor nem postar. É que ela também trabalha com isso, né? É difícil, né, essa situação. Olha só, a Rosilene mandou um comentário aqui pra gente. Olá, boa tarde a todos. Eu tive, sim, dificuldade para amamentar, tanto que secou o leite. Mas tive mais 2 filhos, aí consegui, amamentei os 2 até os 4 anos. Nossa, é isso mesmo? Foi maravilhoso. É bom que a criança já ficava em pé. Ela só sentava a criança em pé e tava ali, ó. É a idade da Ayla. Adorei, viu? Gostei, parabéns, Rosilene. Guerreira. Aí aqui a Adriana e a Alexandra, mamãe e filha, né? Aí o querido marido mandou aqui, ó. Minha esposa adorou o tempo de amamentação, que foi até os 3 anos. De muito amor envolvido. Olha que bacana, a gente está tendo exemplos aqui de pessoas que estão conseguindo prolongar. Isso é muito bom, né? Agora vamos pensar naquela pessoa que falou aqui que o leite secou. A Rosilene, na primeira gravidez, né? Secou o leite. O que ela faz? Bom, a gente tem que ver primeiro por que secou, né? Sempre. Secou porque não teve uma produção grande ou também porque a pega não estava correta. Mas, se secar, existem outras maneiras da gente fazer essa amamentação do bebê. Então, existem as fórmulas infantis, que são especialmente para os bebês. E aí vai de acordo com a idade. Então, vai de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano e assim por diante. Então, é um jeito de continuar a amamentação de uma forma correta, que vai desenvolver esse bebê de uma forma adequada, sem ser o leite materno. Pietra, você é nutricionista especialista nessa área, porque fala materno e infantil. Exatamente. Então é para mães e bebês também? Exatamente, eu cuido desde aquela mulher que está querendo engravidar, uma tentante, por exemplo, até ela engravidou, depois que ela engravidou, cuido da família inteira, que é o bebezinho. Ai, que lindo isso, é maravilhoso, né, eu gosto muito. Lembrar que todos os contatos dos nossos convidados, né, da Pietra, de todos que vêm aqui, no nosso Instagram, @FalandoNisso_Band, a gente posta fotinho com o Instagram deles marcados também. Tem tá bastante dica. E aí você pode ir lá seguir tanto a Pietra, acho que é legal a gente dar essa dica mesmo, amiga. É prestação de serviço para você. Importantíssimo. Vamos dar um tempinho agora no nosso assunto e saber como fica o tempo lá fora. Hoje é terça-feira e a gente vai saber então se as temperaturas vão subir ou se vão continuar assim, bem gostosas, com o Lucas Sanseverino. Vai lá, garoto do tempo. Sol entre poucas nuvens em Santo Antônio do Pinhal, com máxima de 23 graus e mínima de 9. Já em São José, o sol também aparece, como em Cachoeira Paulista, com a máxima de 26 graus. Em São Luís do Paraitinga, máxima é de 24 graus. No litoral norte, tanto em São Sebastião quanto em Ubatuba, máximas de 25 graus com mínima de 14. Sol também em Taubaté com máxima de 26 graus, amanhã 28 e quinta-feira máxima de 30 graus. Em Campos do Jordão, a máxima é de 20 graus e a temperatura sobe nos próximos dias. Lana Moraes já está aqui com a gente para trazer uma informação. Tatuagem de casal ou só o casal junto? Olha, não sei, viu? Porque ainda não tem nada assumido, né? Bom, a gente tem falado bastante da Anitta, né? Inclusive com o ator Simone Sucino. Vou pedir para o Rafa colocar as imagens da Anitta, para a gente acompanhar as imagens. Ah, você trouxe imagem? Olha só. A gente não sabe se eles vão oficializar ou não, né? Bom, parece que esse casalzão tá a todo vapor, né? É a Anitta com Simone Sucino.
Bom, tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde a Anitta aparece em um estúdio de tatuagem junto com o ator. E durante o vídeo, ela explica que, do nada, o modelo decidiu fazer uma tatuagem, só que a escolhida para ser a tatuadora foi a Anitta. Meu Deus. Doido demais, né? Meu Deus. Que louca. Nos stories do Instagram, a cantora brasileira aparece tatuando, então, a palavra connected na cintura do suposto namorado, né? Conectados, no caso, traduzindo pra gente. E para finalizar, o Simone também fez uma tatuagem na Anitta, bem pequenininho, um triângulo no calcanhar da Anitta. E no vídeo, a Anitta aparece junto com o Gil do Vigor, o ex-BBB, e diz que é por isso que eles estão juntos, porque ele é louco igual a Anitta. Bom, desde o festival que aconteceu lá no dia 8 de julho, eles estão aparecendo juntos na internet. Acho que é um casal bem caliente, né, gente? Acho que daqui a pouco a Anitta assume ele. Mas não assumiu ainda, gente? Acho que ainda não. Ó, ele fazendo Depois dessa nela. tatuagem e ele fez um triângulo. Vocês teriam coragem de deixar uma pessoa que não é tatuador se tatuar? Eu também não. gente, Tatuagem já desculpa. dói. Imagina a pessoa não saber como fundo põe a agulha. Eu Vai não ter tenho que amar como muito pra deixar fazer cabelo, isso. que Por horrível. isso que eu acho que já se assumiram Nossa, ali. eu também acho. Não é verdade? Ah, eu acho que sim. Ai, Vocês gente. têm tatuagem? Nossa, eu tenho 7. Você também tem? tenho 4. Eu não tenho nenhuma por medo de agulha e diz que a Dói, dor é... dói. Então, obrigado, amiga. A gente é assim, dói. Tem gente que fala, imagina uma dor gostosa. Não, que tem dor nada de gostosa dor não gostosa. existe. Não existe. Dor gostosa O não meu existe. quase desisti de fazer na costela aqui, ó. Eu porque tenho dói nas, demais. eu tenho nas duas costelas. Nossa. Na costela? nas Pelo forte, amor de hein? Deus, coragem. E dói, é o lugar que mais Olha, dói. tatuagem não faria nem a pau. Ainda mais se uma pessoa que não é tatuadora fazia ali, desculpa. Não, deve doer. Deve doer. Gente, o que tá doendo é ver meu cabelo desse jeito, mas enfim, né? Deu uma amiga, Eu vi que você tava mexendo. tá com um negócio aqui horrível. Vai lá, Ana, segue aí que tá doendo de ver. Bom, tem outro assunto que tá bombando nas redes Fica aqui. sociais, que é do ex-jogador de futebol, Gerard Piqué, que é o ex da Anitta, né, gente? Bom, no vídeo que tá rolando nas redes sociais, ele aparece em uma boate comemorando o encerramento da sua liga de futebol semiprofissional. É, isso é a Shakira. É, a sua liga semiprofissional, que é a Kings League. Ele apareceu lá comemorando o encerramento da liga. No momento que ele subiu no palco da boate, a galera começou a vaiar. Então eram os fãs da Shakira, né? O Team Shakira se manifestando. E no calor do momento, o Piqué respondeu à provocação. Então, durante o vídeo, ele disse que não ligava, que ele era um campeão mundial e que o pessoal ali que estava vaiando ele não era ninguém. Bom, nas redes sociais, o Piqué postou um vídeo retrucando os fãs da cantora Shakira, dizendo que em Madrid sempre o amaram. É uma ironia que ele fez porque ele é ídolo do Barcelona, que é rival do Real Madrid, que é o clube mais tradicional da capital espanhola. É um recalcado, né, gente? Total. Demais. Nossa, falar que ninguém vale nada. Quem é ele pra falar quem vale e quem não vale? Então. Já Nada sabemos a ver. que a Shakira fez uma boa escolha. Com certeza, só o exatamente. jeito que ele tratou, né? Desse jeito. Tem vários tá vídeos que queimado. circulam na internet filha. dele tratando a Shakira antes, né, gente? É A gente já verdade, falou sobre isso. é verdade. Os sinais vêm antes de acontecer. É, que ele mandava grosseiro. Ele É, era nada a ver. estúpido. Homem que faz isso com mulher, gente, que desmerece a mulher. Controlava, né? Um dia desse eu vi um vídeo também do ex-marido da Isa, também fazendo isso com ela, a cantora Isa. E eu não sabia, mas tem vídeos também mostrando que ele era assim, bem idiotão. Duro que às vezes a gente demora a perceber, né? Quem tá Vai dentro não vê. relevando. Ai, é verdade. Relacionamento muito abusivo é triste. bem isso mesmo, viu? Mas também depois que se livra, amiga, é uma alegria. Mas, gente, a O que Shakira vem tá só aí, vem ó. coisa melhor. É isso mesmo. Né? É o que tá acontecendo com a Shakira. Mas a Com Shakira várias tá aí, pessoas ó, que eu final de conheço. semana. É, sim, Eu conheço comigo várias também. pessoas. Ai, que bom. Eu tava pensando em você mesmo. Que bom, né, gente? Graças a Deus. Deus é bom. Né, No amiga? final de semana, a Shakira foi vice de novo com o Lewis Hamilton. É gente. mesmo? Foi. Olha, Agora você a gente não sabe com quem que ela tá, gente. Qualquer hora ela assume alguém. Shakira, hein? É o fuego de Shakira. Meu Deus, gente. Shakira tá que tá. Ai, Lana, obrigado. Ô, Lana, amiga. muito obrigada, Beijo, viu? gente. Amanhã tem mais coisas polêmicas e línguas ótimo. afiadas aqui nesse Falando Imagina, Nisso. quem? Ó, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai ter as notícias regionais com Douglas Cruz. E o movimento das estradas também não sai daí. E a gente continua com o assunto do Dia Mundial da Amamentação. Fique aí. Hoje a nossa entrevistada é a nutricionista materno-infantil, a Petra Davoli, que está conversando com a gente sobre amamentação, né, amigo? Ai, que demais, gente. A gente está recebendo tanta gente participando. Obrigado, viu? Olha, lembrando para vocês que agosto é conhecido como mês do aleitamento materno. É o agosto dourado, tem até uma cor. Então você pode participar, que nem a nossa querida aqui fez, a Jéssica. Ela falou assim, ó, tem 2 filhas, sofri com as 2 da amamentação. Olha, bem sincera, legal, Jéssica.
Falo que a amamentação dói mais que o parto. Amamentei a primeira até os 2 anos e 4 meses. E pretendo amamentar a segunda até 2 anos também. Aí aqui a querida comentando, ó, tive parto cesárea, 40 dias. Olha. Mas sinto que não tenho tanto leite como das outras crianças minhas. Tenho 4 crianças, olha que linda. A cesárea pode ter sido a causa de pouco leite? Realmente isso acontece, né, Demora um Pietro? pouco mais para descer, mas não necessariamente a causa do pouco de leite que ela tem. Ah, tá. Olha, pode ser algum fator externo Pode também, né? Por pode ver se ela tá estressada, tem muita gente Imagina, em tem um casa. pequeno, mais 3 para Sim, cuidar. é bastante, Né? E aí, se não estiver sendo suficiente, entrar com uma fórmula aí para dar um desenvolvimento melhor para Mas esse bonitinho bebê. que ela mandou mensagem pra gente, né? É, muito legal. Obrigada por Obrigado. compartilhar, né? Muito Porque são legal. dores que as mães sentem mesmo, no sentido de tentar Sim. solucionar. No caso, então, ela pode fazer amamenta, mas também complementa Pode, com certeza. com a fórmula. Com certeza. Pode tanto amamentar com leite ou então usar a fórmula infantil. Não tem problema, não. Ah, legal, ótimo. Vamos então a mais perguntas. A gente estava falando sobre introdução alimentar no bloco anterior. Então, por exemplo, com quantos meses é indicado de fato, Pietra, fazer a introdução alimentar? A indicação de fato é a partir dos 6 meses, mas varia muito de bebê para bebê. Inicia-se aos 6 meses, mas tem família que inicia com 5, 5,5. Eu, Pietra, gosto de indicar no final do 5º mês, início do 6º mês, para a criança já ter uma indicação real do que ela vai conseguir comer. Olha que interessante a pergunta que chegou. Eu acho que é legal até a Pietra comentar sobre isso também, da mãe emagrecer durante a amamentação. Boa tarde, um beijo, amiga. Obrigado, viu, Maria? A mamãe está amamentando e começa a emagrecer. A filhinha da minha vizinha tem 7 meses. A mamãe da bebê quer tirar a amamentação. O que ela deve fazer? Obrigado. Acho que ela está emagrecendo até demais, sabe? Aí está incomodando a mãe. Entendi. E aí, ela come mais? Então, o gasto calórico da amamentação é muito grande. Então, para você ter uma ideia, tem mulher que consome quase 3.000 calorias quando está amamentando. A média é 2.000 para a população geral. Então, para você ter uma noção do quanto que gasta. Então, sim, a mãe tende a emagrecer durante a fase de aleitamento. Então, ou ela come mais ou vê o que ela está comendo. Ela está comendo saudável? Ela está comendo nutrientes? Ou ela está comendo pizza, hambúrguer, cachorro-quente? Que tem baixos nutrientes e, consequentemente, não vai ser bom tanto para ela quanto para o bebezinho que está ali tomando leite, né? Exatamente. Agora, ainda sobre introdução alimentar, né? Antigamente, as nossas mães acabavam muitas vezes amassando muito a papinha e ainda mais colocando no liquidificador para deixar algo bem mais líquido. Sim. Com medo de por engasgar medo, a criança. O que você acha sobre isso, Então, Pietra? é proibido, 100% proibido, liquidificar, peneirar, bater qualquer tipo de alimento que você vai dar para o bebê. Mas mesmo Não pode. pequenininho, no início? Mesmo pequenininho. A gente fala que tem que amassar com o garfo ou então picar bem miudinho para realmente ter ali uma textura, porque a criança ela tem noção do que ela come. Isso é muito louco. Ela tem 6 meses, mas ela tem noção do que ela come. Então, tem que ter um pouquinho de pedaços, óbvio. Você não vai dar um bife inteiro para ela comer, pelo contrário. Você vai picar bem picadinho e ela vai continuar comendo. Gente, Nunca peneirar, bater, triturar, jamais, em hipótese alguma. Então vamos pensar na fruta, já que você comentou da fruta amassadinha, né? Como começar? Qual fruta? Todo mundo começa pela banana, é a típica tradicional. Eu gosto de iniciar também com a banana, porque ela é mais pastosinha, então vai conseguir amassar mais fácil e também porque ela é mais doce, mas não só a banana. Eu gosto de introduzir também a pera, que é uma fruta muito boa, nutricionalmente falando, e frutas mais ácidas. Então até o limão eu gosto de iniciar uma introdução alimentar. Sim, o limão. Pietra, mas deve ser muito engraçado. É muito engraçado. Você já viu Mas como é que você faz? Eu já vi, mas como é que você faz? Ela chupa o limão. Você dá o limão Você pra dá o criança? limão na mão dela e ela chupa assim. É muito legal, sabe? Porque estimula muito a criança, muito. Porque tem muita mãe que durante a gestação tem muita ânsia de vômito, muitas náuseas. Então ela acaba chupando o limão ou comendo coisas mais ácidas. E o bebê, ele tá comendo também, porque ele tá na barriga. Ele recebe tudo isso. Então, crianças que têm isso durante a gestação tendem a comer frutas mais ácidas na introdução alimentar e gostam, porque durante a gestação ele já comia. Então é um alimento afetivo.
Nossa, É bem legal, eu gosto muito legal, disso. a gente está aprendendo aqui. Quem sabe se eu tiver um outro neném, já Vai vou ter, apresentar vai o ter. irmão entre os Apresenta o primeiros. irmão, abacaxi, é bem legal. Olha, tem mais perguntinhas das ruas com o nosso amigo Lucas, que foi conferir algumas coisas. Vamos ver. Estou aqui com mãe e filha, a dona Alzira e a Gláucia. Dona Alzira, a senhora lembra de amamentar essa linda moça, mulher? Eu lembro. Ela era tranquila na amamentação? Era. Não deu trabalho? Não. E agora eu sei que você também tem filhos, né? Sim. E como que foi a amamentação deles? Foi difícil. Sim, os primeiros 6 meses, né? Muito importante a amamentação, devido a crianças viver sadiamente, né? Mas não foi fácil. Você amamentou por quanto tempo? Período de 6 meses. Aí você voltou na rotina de trabalho, né? Sim, na rotina de trabalho, aí entramos com o NAN, né? Para a criança desenvolver. Ótimo, excelente. A gente pode até fazer essa pergunta também. Eu acho que é bacana a Pietra comentar, né? Como fazer? A gente sabe que a mulher moderna precisa trabalhar. E aí, o que fazer? Fazer, é uma ótima pergunta. Existem empresas que têm uma sala de aleitamento materno, então levam a criança até lá para ela fazer o aleitamento, mas tem empresas que não. Então a gente tem 2 possibilidades. Ou a mãe tira o leite materno e deixa em casa, na geladeira ou num freezer, para alguém oferecer para essa criança o leite, ou então a fórmula infantil, que é uma substituição também do leite. Então, nesse momento que a mãe está fora de casa trabalhando, ela oferece a fórmula infantil e ela come. Quando a mãe retorna do trabalho, continua com o aleitamento materno. Legal, Pedro. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais dicas para você que está amamentando ou que quer amamentar, tá bom? A gente vai chamar agora o Douglas Cruz, que está trazendo para a gente um dos destaques do jornalismo, né, pela Band Vale FM. E aí, Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas, e para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM é a movimentação do comércio para o Dia dos Pais. A gente chegou agora no dia 1º de agosto, virando aí esse mês tão importante. O Dia dos Pais é no dia 13, daqui a 2 domingos, e o pessoal do comércio aqui da região já está se preparando. Nós tivemos a divulgação de 2 pesquisas importantes que medem como é que está a expectativa desse importante setor. Vamos lá, o Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, divulgou uma pesquisa apontando aí que esse vai ser o melhor mês de agosto desde 2008, com um faturamento aí total aqui na região de 4,76 bilhões de reais, muita gente comprando presente, e o ticket médio deve ficar aí entre 150 e 200 reais. Já a ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, também divulgou uma pesquisa que fala mais sobre o gosto, né, o que o pessoal vai comprar nesse Dia dos Pais, apontando aí que dentre os itens preferidos dos moradores aqui da cidade, os presentes dos papais serão roupas e acessórios, perfumes e também calçados. Aqui na cidade, essa faixa de preço do presente vai ficar entre 100 e 200 reais em média, né? E a ACI também apontou aí os locais preferidos para realizar essa compra. 27% vão comprar nos shoppings, 20% na região central e 18% nas lojas de bairro. É importante, então, você que já está se preparando aí para comprar o presente para o papai, que se atente a esses dados para não deixar em cima da hora, porque pode ser que você aí tenha um produto um pouco mais caro, com estoque baixo, ou aquela famosa fila bem grande, chegando próximo aí ao Dia dos Pais, comemorados no próximo dia 13. Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM, a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrenta nesse momento um ponto de trânsito a partir do quilômetro 136 ali em Caçapava, sentido São Paulo. Isso porque está acontecendo uma obra ali no trecho, o trânsito está com 3 quilômetros de congestionamento. O motorista que faz viagem nesse momento precisa de um pouco mais de atenção. Nas demais rodovias, Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz, rodovia dos Tamoios, Rio Santos, tudo tranquilo, assim como tranquilo também está a travessia de Balsas, e eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, amiga. Obrigado pelas informações, viu, meu querido? Excelente tarde de trabalho para você. Já já a gente volta depois do intervalo, comentando sobre essa pesquisa que revelou uma mudança de comportamento que realmente é preocupante. Cresceu o consumo de álcool entre as mulheres. E o assunto do dia também, estamos falando do Dia Mundial da Amamentação e também introdução alimentar. Então a gente volta daqui a pouquinho. E internações por causa do álcool acende um novo alerta. Pois é, gente. Entre os homens, os dados caíram, mas entre as mulheres, subiram. Um risco que muitas pessoas correm sem se dar conta. Foi assim para essa mulher que prefere não se identificar. Ela começou a beber aos 30 anos.
Hoje trata a dependência e suas consequências. Eu comecei a beber tardiamente e depois da redução de estômago. Meu organismo achou um jeito de burlar a substituição do açúcar pelo álcool. Entre 2010 e 2021, as internações e mortes provocadas pelo consumo de álcool diminuíram no país. Os atendimentos concentrados da pandemia podem ter levado a uma subnotificação dos casos. Entre os registrados, as internações e mortes de homens tiveram queda, enquanto as das mulheres cresceram. Para elas, o consumo abusivo é caracterizado por 4 doses no período de até 3 horas. Isso equivale a 4 latas de cerveja, 600 ml de vinho ou 4 shots de destilados. Para eles, o volume é maior, 5 doses. Em geral, a mulher, ela tem uma área corpórea menor. Ela tem um peso, uma altura, em geral, menor do que os homens. A mesma quantidade de álcool numa área menor é um impacto maior de álcool. É mais forte, é mais pesado, é mais grave. Para homens ou mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há um padrão seguro para o consumo de álcool. Os parâmetros de moderação existem para identificar onde há uma redução nos riscos para internações e mortes. Difícil é reconhecer o próprio limite. 75% dos consumidores abusivos acreditam que bebem de forma moderada. Apenas 13% deles reconhecem que precisam mudar seus hábitos. Ai, meu Preocupante, Deus, né? É demais, amiga. Nossa, poxa. Vamos falar de um assunto gostoso? A gente está falando sobre o Agosto Dourado, que é o mês dedicado para falar sobre a amamentação. A nossa entrevistada é a Pietra Davoli, nutricionista materno e infantil. A gente agora vai fazer algumas perguntinhas com relação à alimentação, né? Existe alguma coisa que não pode apresentar para o bebê no início? No início tem, até os 2 anos. Sal, não pode apresentar de jeito nenhum, e açúcar, no geral. Então, chocolate, suco, tudo que leva açúcar, não pode, Nossa, até os 2 anos. difícil, né? O açúcar é difícil para criança, né? Olha que interessante, falando um pouquinho sobre até a alergia alimentar. A querida falou um beijo para você. Ela disse que amamentou até 1 ano e 3 meses. Bastante, né? Bastante. No início foi um pouco doloroso, mas depois bem tranquilo. E no momento de introduzir a fruta, meu menino teve alergia, pelo que a médica falou, da semente da banana. Que vem uma sementinha no meio dela, né? Que não parece que é uma semente, mas é uma sementinha. Coisa diferente. E tive certeza, porque somente quando comia a banana ele teve vômito. Isso seria mesmo a semente? Não, isso seria a banana em si, a banana mesmo. como um todo. Nem dá para tirar a semente, então. Tem crianças que têm alergia a algumas frutas e a banana é um potencial alergênico que começou até agora. Então, se ele tem alergia à banana, não precisa apresentar, mesmo que... Claro, se tiver contato ali com a banana, tocar, lavar a mãozinha dele, enfim, mas... A Agra até comentou comigo aqui, nossa, será que é agrotóxico, amigo? Se compra orgânica, dá alguma coisa? Não, tem criança que tem mesmo alergia. Tem alguns alimentos que são alergênicos, a banana acaba entrando, mas o amendoim, por exemplo, é um alimento alergênico, peixe, frutos do mar, até mesmo leite de vaca. Então, tem crianças que são alérgicas ao leite de vaca, mas aonde que encontra esse leite de vaca? Quando a mãe consome. Então, tem mães que não tem que excluir leite de vaca porque o filho acaba tendo contato devido ao leite materno. Então, tem que fazer a exclusão. Outros alimentos também. É o glúten, que é alergênico. Tem bastante alimento aí que tem que ficar atento na introdução alimentar. Pietra, por exemplo, existem exames em que as crianças podem fazer, inclusive, para saber se são alérgicas a alimentos, né, ou enfim, qualquer coisa. A partir de que idade que é legal? Começou a passar mal, já é um alerta? É um alerta, mas assim, a gente gosta de esperar quando a gente fecha essa janela imunológica. Então, essa janela imunológica ela é fechada a partir dos 2 anos, então a criança já teve o maior contato possível com todos os alimentos existentes, e aí sim a gente faz uma análise. Pode ser exame de sangue, né, que tira o sangue da criança e faz essa análise, ou então um testinho na pele. Coloca vários quadradinhos e faz esse teste. E aí sim a gente tem a comprovação se ela é alérgica ou não. Mas tem curas, assim. A gente faz vários processos para diminuir esse grau de alergia e essa criança conviver com isso e ter mais contato com o alimento em si. Pietra, a gente vai fazer agora o mito ou verdade. Como é que funciona? A gente lê uma frase, até para reforçar um pouquinho do que a gente já aprendeu com você aqui durante o programa, tá bom? E aí você fala se é mito ou verdade e explica o porquê, tranquilamente. Vamos lá então para o primeiro mito ou verdade, para a Pietra tirar para a gente a dúvida.
o leite materno não é suficiente para a criança. Mito ou verdade? Mito, totalmente mito. O leite materno é maravilhoso para a criança em si, como um todo. Ele vai desenvolver essa criança tanto neurologicamente, fisicamente, mentalmente. E você acabou de falar que ela previne várias outras doenças no futuro, inclusive a obesidade infantil. Então é totalmente mito. Uau, bacana, hein? Vamos ao próximo mito ou verdade? Dá pra gente colocar? O leite materno pode variar de qualidade dependendo da saúde da mãe. Pode. É verdade? Porque assim, ele não é fraco, nunca vai ser fraco. Vamos pensar que essa mãe tem uma alimentação fraca, de baixa nível de nutrientes. Hambúrguer, por exemplo, não vai ser fraco, vai ser qualidade ruim. Ou seja, a qualidade que vai passar para a criança tem poucos nutrientes que vão desenvolver essa criança. Uma alimentação saudável, um leite de alta qualidade de nutrientes, por exemplo. Comer bem, né, mamãe? Sempre comer bem. Aí o papai come bem junto para incentivar a mamãe também. Boa. Exatamente. Aí bota o prato de salada para a mulher e Exato. fica comendo hambúrguer do lado também é sacanagem. Exatamente. É verdade. Vamos lá, mito ou verdade para Pietra? Quando a criança chora muito é porque o leite não está satisfazendo. Mito ou verdade? Mito. Porque pode ser outras coisas. Ela pode estar cansada, ela pode estar com cólica, ela pode estar com fome, mas não porque o leite não está sendo suficiente. É porque ela gosta de comer. É porque ela tá querendo ali alguma coisinha. É a única maneira, né, que eles têm de se comunicar com a gente. Exatamente. E aos poucos a mãe de primeira viagem vai entendendo. Ah, tá suja, né? Ou a fralda. A fralda tá até aqui assim, né, gente? Ó. E acha que tava chorando por causa do leite. Tem muita coisa envolvida, não necessariamente. Dá tempo de mais um mito ou verdade? Vamos lá então, bem rapidinho. Quanto mais tempo durar a amamentação, melhor para a criança. Sim, é verdade. Quanto mais a gente amamenta, mais essa criança vai receber todos esses nutrientes vindo da mãe. Claro, o leite, a partir dos 6 meses, vai ser um substituto. Por quê? Vai ter os elementos ali vindo da introdução alimentar. Então, só o leite até os 6 meses. Depois dos 6 meses, o leite mais alimentação saudável. Obrigado, Pietra, pela participação aqui no programa, trazer informações. Agosto Dourado, gente, é muito importante e que bacana a gente trouxe através de você tudo isso. Obrigada, eu agradeço. Espero estar aqui novamente em algum momento. Com certeza. Ótimo. Amanhã tem Falando Nisso e a gente vai ver qual vai ser o assunto. Oi, gente, eu sou a doutora Denise Leal, sou ginecologista e vim fazer um convite para vocês. Eu estarei amanhã no Falando Nisso na Band, conversando um pouquinho sobre saúde íntima. Então não percam esse bate-papo que será incrível. Aguardo vocês amanhã no Falando Nisso na Band. É isso mesmo. Falando Nisso termina agora. Um beijo pra você, Deus te abençoe. Tchau. Obrigado pela companhia, gente. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta. Atenção, mulherada também acima dos 60, 70 anos. Doutora Denise vai dar um toque para vocês também. Tchau, tchau.